sempre vão dando feedback do que faltou, onde a gente parou. É que assim, ó, tu lembra que essa aula foi conturbada? Foi com entrega de material, né? O maldito boleto. E aí ferrou um pouco a aula e eu não pude nem falar das escalas termométricas. E por isso, então, antes de começar a corrigir a tarefa, que até foi curtinho em função disso, eu quero fazer uma revisãozinha e bater um papo sobre as escalas termométricas. Aí sim, eu corrijo a tarefinha e já passo a outra tarefa que de repente tu começa a fazer em sala de aula, aí eu posso ajudar quem empacar, né? Porque nessa parte tem uns tipos de problemas que já são um pouquinho mais elaborados nesse começo, como eu vou revisar com vocês. Mas vamos lá, galera! Já que estamos estudando termologia, temos que ter em mente alguns conceitos básicos. Calor é energia térmica em movimento. Parado, calor não existe. Quando nós falamos estou com calor, é outro tipo de calor que a gente está usando, não é o calor da física. Ah, professor, mas o corpo está super quente, não dá para dizer que tem calor dentro dele? Não, ele tem temperatura. Da onde para onde o calor flui? Isso, popularmente do mais quente para o mais frio, tecnicamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nós até estudaremos já nas próximas aulas as 3 maneiras pela qual o calor flui. Condução, principalmente em sólidos, certo? Convecção, principalmente nos fluidos, né? Aliás, nos fluidos, gases ou líquidos. E irradiação, inclusive no vácuo. A gente vai revisar tudo isso. Temperatura, mede a agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais a molécula é agitada e maior é a eletrosfera desse átomo, né? Então por isso que os corpos dilatam quando aumenta a temperatura. Energia interna. Na verdade, quando a gente fala de energia interna de um corpo, a energia que está contida dentro do corpo é a energia térmica. Certo? Muito raramente estamos falando de outro tipo de energia. Geralmente é energia relacionada à temperatura. Ou seja, energia interna e energia térmica aqui são praticamente sinônimos. Certo? Energia térmica é energia relacionada à temperatura. Quando a gente esquenta o corpo, a temperatura dele aumenta e ele, de certa forma, armazena energia. Que forma de energia é essa que ele armazenou? Energia térmica, sem dúvida nenhuma. Lei zero, corpo A tem a mesma temperatura que B. B tem a mesma temperatura que C. Portanto, A e C têm a mesma temperatura, é muito óbvio. Equilíbrio térmico. Os corpos sempre têm a tendência de entrar em equilíbrio térmico. Ou seja, atingir a mesma temperatura. Ah, professor, mas as estrelas estão lá ao relento e não atingem equilíbrio térmico com o espaço sideral em volta delas. Porque ali ainda está havendo geração de energia, né? O núcleo da estrela está consumindo a massa da estrela e liberando energia. Tem uma reação ocorrendo lá. Mas daqui a muitos bilhões de anos, as estrelas, né, vão morrer cada vez mais, morrendo, e vão estar perdendo energia para o espaço em volta delas, e um dia sim, ela vai se transformar num corpo inerte com a temperatura do ambiente. A estrela é uma rocha? Na verdade, depende da maneira como ela vai terminar. A estrela que está funcionando, a estrela que está brilhando como o nosso Sol é uma bola de gás. Ela é uma bola de gás, ela está no estado gasoso, mesmo no seu interior. Só que é um estado gasoso especial, né? Digamos que é o plasma já, né? É um estado gasoso que brilha a ponto de emitir luz, então é chamado de plasma, aquele estado físico, certo? Mas o mais similar do nosso dia a dia seria um gás, uma bola de gás. Eu, né, demorei muitos anos a tentar me conformar que o Sol assim pode ser gasoso, né? É bem absurdo isso. Mas lembre-se, pessoal, dentro das estrelas não tem só gás hélio, né? O Sol, que em latim chama-se hélio, ele é riquíssimo em hélio. Certo? Justamente o nome dele vem do material, né? Hélio. Ele tem bastante hidrogênio. O hélio está se transformando em hidrogênio, né? Aliás, o hidrogênio está se transformando em hélio à medida que ele consome, né, a sua massa, 600 toneladas por segundo. Lembra? O Sol diminui 600 toneladas a cada segundo. É assustador. E é por isso que ele está aumentando de tamanho, né? Porque a gravidade está diminuindo, já que ele está perdendo massa, e o gás está se espalhando cada vez mais. Daqui a 7,6 bilhões de anos o Sol encosta onde a Terra está. Ou seja, muito antes disso, né, nós vamos ter que vazar para outra região. Por isso que eu acho que a única salvação que existe para a raça humana é o conhecimento científico, o estudo. Né? Só rezando a gente está fodido. Certo? Mas infelizmente é a realidade. Não que não seja importante rezar. Para algumas pessoas é fundamental rezar para se manter bem, para se manter tranquilo. E eu acho isso perfeitamente aceitável. Só que sem conhecimento científico para desenvolver tecnologias para ir para outro lugar, nós estamos roubados. Claro que nós temos tempo para isso, né? E nós precisamos não só de físicos e cientistas, precisamos de sociólogos para resolver os problemas sociais do mundo, né? Filósofos para ver se as pessoas não se matam no nome de Deus, antes da tempo de desenvolver a tecnologia toda, né?
Mas é fato, gente, o Sol está aumentando e vai impossibilitar a vida na Terra. Isso está matematicamente definido já, certo? Loucura! Vamos salvar o mundo então! Galerinha, já que nós revisamos esses conceitos básicos, vamos começar a entrar já numa outra área, dentro da termologia, chamada termometria. A nossa preocupação agora é medir temperatura. E embora existam diversas maneiras de medir temperatura, algumas bem bizarras, um medidor de temperatura que tu não deve, tu já deve ter escutado falar de repente, mas muito raro, é o medidor de temperatura do ar, que ele mede a temperatura de acordo com o som. Ele emite um barulho quase inaudível, o barulho se propaga no ambiente e ele mede a velocidade com que o som se propaga. Com essa velocidade, ele determina a temperatura do ar. Olha que loucura, termômetro bizarro esse, né? Talvez o que tu mais conheça seja esse termômetro de bulbo, aquele clássico, né? Que a mãe joga o mercúrio pro bulbo antes de colocar debaixo do braço. E aquele mais moderninho, que é o digital. E eles funcionam de maneira completamente diferente. Enquanto o termômetro de bulbo mede a temperatura de acordo com a coluna de líquido, né? O termômetro digital, ele mede a corrente elétrica na resistência que fica na ponta do termômetro e a partir dessa corrente elétrica ele determina qual é a temperatura da extremidade. Totalmente diferente o processo. Mas o nosso estudo vai começar com aquele termômetro clássico, né? Os primeiros termômetros inventados, termômetro de bulbo. Só que tu imagina, em vários lugares do mundo, os seres humanos estavam preocupados com a história de temperatura. Vocês sabem que o fogo foi uma coisa determinante na evolução do ser humano, né? Quando o ser humano começou a aprender a fazer fogo e cozinhar com aquele fogo, o cérebro do ser humano começou a se modificar, porque a comida que ele ingeria também começou a se modificar drasticamente. Né? Um dos pontos fundamentais da evolução do ser humano é realmente o cara começar a manipular o fogo adequadamente. Ou seja, medir a temperatura para ver o quão quente está alguma coisa começou a ficar importante de repente. E vários cientistas começaram a medir a temperatura do seu jeito, na sua região. É muito provável que muitas unidades de temperatura tenham sido criadas e desapareceram antes de se espalhar pelo mundo. Assim como houveram línguas, né, que a gente pode nem ter ficado sabendo que aquela língua existiu naquela região, o povo foi extinto de repente por uma catástrofe qualquer, antes que a cultura dele fosse passada adiante. Razoável o que eu estou falando? Certo? Vocês sabem disso, que existem línguas mortas, né? Por exemplo, o latim é uma língua morta já, né? Já nenhum país fala latim, é só usado para estudar português e outras línguas de origem latina. Bom, só que algumas escalas sobreviveram, e não são só essas três, existem outras escalas de temperatura, mas as que nos importam para o vestibular, as escalas de temperatura que mais se espalharam pelo mundo foram essas três, sim. E a primeira delas, na verdade, Fahrenheit, um pouquinho anterior ainda a Celsius, se eu não me engano, ele pensou, tem que medir temperatura. Para poder medir temperatura, eu tenho que dar referências de temperatura. Eu preciso dizer uma temperatura baixa e dar um valor para ela, pegar uma temperatura maior e chutar um valor para ela. Ele pegou um balde, encheu de água, botou um pouco de neve do quintal dele, botou umas pitadinhas de sal, misturou bem e disse, 0. Foi assim que Fahrenheit criou o 0 dele. Uma mistura de água, gelo e sal. E pegou e falou 100. Falou que a temperatura do corpo dele era 100. O Fahrenheit, quando criou a escala dele, disse que o corpo humano tinha temperatura de 100 e que uma mistura de água, gelo e sal tinha uma temperatura de... E a partir daí ele criou a escala dele. Uma escala muito boa para medir a temperatura do corpo humano, porque se tu mede e dá 100, tu sabe que o cara está saudável. Se dá 100 e poucos, está febril. Se dá 90 e poucos, está com hipotermia. Certo? Então é bacana medir a temperatura do corpo humano usando Fahrenheit. Só que depois surgiu um sujeito chamado Celsius e ele teve uma ideia muito mais legal. Ele pegou a substância que a gente mais depende em nossas vidas, água, e disse que a água a ponto de congelar é 0 graus Celsius. E a água a ponto de começar a borbulhar, ferver, 100 graus Celsius. Ou seja, ele não usou a temperatura do próprio corpo, nem uma mistura bizarra de três coisas. Ele pegou a coisa mais fácil do mundo, água congelando e água fervendo, chamou de 0 e 100. Como essa ideia dele é muito melhor, a escala dele se espalhou pelos 4 cantos do mundo. Porque alguém que tem um termômetro em Celsius pode verificar se o termômetro está bom numa cozinha. Bota água para ferver, bota umas pedrinhas de gelo na água, espera entrar em equilíbrio térmico e bota o termômetro. Se não der 0 e 100, é que tem alguma coisa errada.
Hoje em dia, quando nós vamos comparar as duas escalas, nós sabemos que 100 graus Celsius é 212 graus Fahrenheit. E tu só precisa decorar se for fazer o ITA ou um vestibular muito, muito competitivo. Se for fazer medicina da UFSC, não precisa decorar. 0 graus Celsius, hoje sabemos que é 32 graus Fahrenheit. Só que essas duas escalas ainda não são as escalas prediletas dos cientistas. Por quê? Porque elas foram criadas a partir de um chute, não é? O cara chegou lá e disse, temperatura é tanto, essa outra é tanto, e agora vai. Só que aí outros cientistas começaram a investigar mais atentamente essa história de temperatura. E o cara que matou a charada de verdade foi o Kelvin, o famoso Lord Kelvin, que imagina, ganhou a comenda da coroa britânica de Lord. Imagina, o cara era foda, esse Lord Kelvin. O cara, assim como vocês, aprendeu que temperatura média... E aí ele pensou, peraí, se a temperatura média é a agitação da molécula, quanto maior a temperatura, maior a agitação e maior a molécula fica. Por isso que os termômetros que a gente usa funcionam. O líquido ali dentro se dilata, ocupa mais espaço, né? E sobe dentro do vidro, fininho. Aí ele pensou, então se diminui a temperatura, a vibração diminui. E se diminui mais a temperatura, a vibração diminui mais ainda. Ah, então chega uma hora que eu vou diminuir tanto a temperatura que vai parar de vibrar. Morreu, a molécula parou de vibrar, parou completamente. Então, Kelvin, filosofando, viajando na maionese, começou a ficar com uma pulga atrás da orelha. Deve existir uma menor temperatura possível. Já que a temperatura média é vibração, chega uma hora que a vibração acaba. E quando a vibração acaba é que é zero. Ah, então tá aí, esse zero ali é um zero de mentira, Kelvin pensou. Eu vou ter que fabricar um termômetro que meça a partir do zero verdadeiro. Esse zero verdadeiro começou a ser alvo de investigação do Kelvin. O Kelvin queria descobrir qual é a menor temperatura possível na natureza. E ele começou a trabalhar com gases a baixa pressão para poder fazer esse estudo. E é um estudo difícil de explicar. Depois de meses e meses fazendo o estudo, ele matematicamente chegou em qual seria a menor temperatura que existe. Alguém lembra qual é a menor temperatura que existe? Menos 273,15 graus Celsius. Esquece o vírgula 15 aqui no ensino médio. Mas tu vê, tem o vírgula 15, cara, ali depois. Na faculdade a gente é um pouco mais preciso. Aqui a gente não precisa se preocupar com o vírgula 15. Dane-se o vírgula 15. Então, cara, e detalhe, quando o Kelvin fez isso, ele não sabia, ele não tinha certeza do trabalho dele, ele não mediu. Ele não pegou um super refrigerador e chegou no zero, Kelvin. Ele fez cálculos matemáticos, ele pegou e extrapolou e olha, pelos meus cálculos essa é a menor temperatura que existe. Muitos cientistas estavam rindo da cara dele, seu babaca, pode ficar cada vez mais frio, não existe isso não fala merda, alguns pensavam. Só que o Kelvin também não queria fazer só a escala absoluta, a escala que mede a partir do zero verdadeiro. Ele também queria uma escala que as pessoas pudessem usar no dia a dia sem achar ruim. Aí ele pensou, qual é a melhor das escalas? Celsius ou Fahrenheit, entre as duas? Celsius, porque a maneira dele criar os pontos fixos, que no caso é chamado de ponto de vapor e ponto de gelo, não escrevi gelo ali, ó, ponto de gelo. Então, o Kelvin sabia que a melhor escala na situação era Celsius. Aí ele pensou, vou fabricar uma escala que é bem fácil de pensar, comparada com a Celsius. Para que a escala seja fácil de pensar, quando numa escala subir 1 grau, na outra escala também tem que subir 1 grau. Aí o Kelvin pensou, beleza, já que 0 Kelvin é menos 273, 0 Celsius está 273 unidades acima do menos 273. Kelvin pensou, do zero eu vou somar 273 unidades para chegar equivalente ao zero. Então Kelvin chamou 273 Kelvin o 0 graus Celsius. Então quer dizer que quando eu registrar aqui 100 graus Celsius, 100 unidades acima do zero, aqui eu vou registrar quanto? 363. Assim, eu estou obrigando que a escala Kelvin e a escala Celsius variem igualmente em número. Quando numa escala subir 10 unidades, na outra vai subir 10 unidades. E já que entre o ponto de vapor e o ponto de gelo tem 100 divisões, nós chamamos essas duas escalas de centígradas.
Escala centígrada é aquela que tem 100 divisões entre os dois pontos fixos. Fechou. Te mostrei a origem do 273 Kelvin e do 373 Kelvin. Modernamente confirmamos a ideia do filho da mãe do Kelvin. O cara estava certo. O cara matematicamente descobriu o que os laboratórios depois confirmaram. Se tu pega um refrigerador do tamanho do prédio de energia e começa a retirar calor do miolo desse prédio, super isolado, né? Metros e metros de isopor, câmara, vácuo, escambau, o maior refrigerador do mundo, tu fica meses retirando o calor dali, a temperatura para em 0,0000002 Kelvin e não baixa mais disso. Não baixa mais disso. Mostra que aparentemente o Kelvin estava certo, que né, quanto mais próximo do zero ainda resta uma vibração mínima e tu vai tirando o calor, né, mas como o isolamento não é perfeito, acaba penetrando o calor ali e tu não consegue refrigerar mais que isso, mostrando que existe um limite para a temperatura inferior. E será que existe um limite para a temperatura superior? Não. Aparentemente não. Enquanto houver energia para jogar no corpo, a temperatura do corpo sobe. O que se sabe é que poucos milésimos de segundo após o Big Bang, né, a temperatura do universo naquela época era da casa de trilhão de Kelvin, certo? Então mais que trilhão de Kelvin não faz sentido, sendo que na origem do universo, né, a matéria estava toda espremida, então naquela hora a gente tinha a ordem de 1 trilhão de Kelvin de temperatura, nas origens do universo, certo? E a tendência é esfriar, infelizmente, e aparentemente o universo vai acabar, né, bem espalhado e bem frio, infelizmente, certo? Galerinha, até agora nada demais, nós só vimos a relação geométrica, na verdade, né, matemática entre as escalas. Nós precisamos criar uma equação para organizar, né, a relação entre elas, que é o famoso joelho-pé. Isso é uma proporção matemática que nós vamos fazer ali para achar a relação. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Galera, lembrem-se que quando eu desenho esses termômetros, tu concorda comigo que seria equivalente a fazer isso, ó, retas paralelas cortadas por outras retas. Se eu chamo lá x, 10, 8 e 20, tal, não dá para calcular o x. Né? Isso é o teorema de Thales, né? X dividido por 10 é igual a 8 dividido por 20, não é isso? É isso que eu vou usar nesses termômetros para criar a relação matemática entre as escalas. Só que tem um detalhe. Eu não sei esse tamanho aqui ainda, ó. Eu não sei esse tamanho aqui. Se eu quiser achar aquele tamanho, tem que fazer um menos o outro, não é? Que nem a régua quebrada. Lembra quando a régua quebrou na nossa aula? O cara queria medir alguma coisa no corpo dele, lembra? Aí quebrou, tu vê, aí estava lá no 8 e apagou a escala ainda. Quebrou e apagou a escala. Uma merda essa régua. E aí foi lá até o 17 e o cara colocou um objeto que ele quer medir ali, ó. Quanto é que é o tamanho do objeto? Parabéns, 17 menos 8, 9, certo? Está frio, fica tranquilo, certo? Então, ó, 9 centímetros. Que conta que a gente faz para medir um tamanho entre duas distâncias? Final inicial. É isso aí, show de bola. Bom, na hora de fazer então a comparação, eu vou pegar esse tamanho da escala Celsius. Como é que eu meço aquele tamanho ali de baixo? DC menos 0. E vou dividir pelo tamanho do termômetro todo. 100 menos 0. Fazendo a conta no termômetro Fahrenheit. E é por isso que eu, comparando o termômetro a uma pessoa onde tem a cabeça, o joelho no meio e o pé embaixo, a gente brinca de chamar de joelho menos pé, cabeça menos pé. O famoso joelho, pé, cabeça, pé. É isso aí. E não se esqueçam que a UFSC fornece essa fórmula, né? Eu estou deduzindo ela uma vez na vida e uma na morte. TC sobre 100 é igual TF menos 32 sobre 180, que é TK menos 273 sobre 100. Aquele sobre 100 mostra que as escalas são o que mesmo? Centígradas, parabéns. 100, 180 e 100 são todos divisíveis por 20. Vou dividi-los todos por 20. A fórmula que tu encontra na UFSC, que é TC sobre 5, é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK
menos 273 também sobre 5. É bem assim a fórmula que a UFSC fornece para vocês resolverem problemas dessa área. Só que é importante tu prestar atenção nos dois exemplos que eu vou fazer dessa parte para diferenciar, né, os dois maiores tipos de problema dessa área.